Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, professora Geisa aqui falando, professora de língua portuguesa, gramática e redação para concursos públicos, e a convite do professor Marcos, da MGL Concursos, vim falar um pouquinho, né, sobre a língua portuguesa, né, no aspecto gramatical, dentro da banca da Unifil, né, uma banca aí que tem organizado inúmeros concursos, e a gente precisa entender como que funciona, né, o que esperar de uma banca como essa, né, o que eu preciso me ater quando eu estou falando de língua portuguesa. Obviamente, gente, antes de, né, eu trouxe alguns exercícios para a gente entender como as coisas aparecem, o que mais cai. Eu preciso que vocês entendam sempre que quando a gente está falando de língua portuguesa, né, dentro de qualquer banco e falando da Unifil, todo o conteúdo pode aparecer. Né? Então, óbvio que existem aqueles que são mais certeiros, né? Que a gente sabe, vai depender se são 5, 10, 15 questões, mas a gente sabe que vai vir. Mas, né, todo o conteúdo pode aparecer. Então, não negligenciem conteúdo. Às vezes a gente, né, se apega muito a um, porque a gente tem dúvida, ou a outro. Não, gente, a gente tem que entender que todo o conteúdo de língua portuguesa é possível aparecer na banca da Unifil. Tá? Até porque muitas vezes a Unifil gosta de pegar uma questão ou outra, partindo do pressuposto que não são questões que às vezes aparecem tanto em outros concursos, em outras bancas, e eles pensam assim, bom, vou trazer esse conteúdo aqui, né, porque eu sei que as pessoas não estudam tanto. Até antecipando, por exemplo, dois conteúdos que a Unifil gosta de cobrar e que às vezes não aparecem em outras bancas, é o estudo das orações, tá? E eu sei que é um conteúdo chatinho, muita gente não gosta às vezes, mas o estudo da oração coordenada, oração subordinada, a nomenclatura dessas orações, tá? Então a gente pode ter uma questão em que eles peguem, né, um recorte ali do texto e perguntem, né, olha, tal trecho é uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração... Nossa, professora, mas que saco isso. Sim, que saco, eu concordo. Na minha opinião, isso não avalia, né, o conhecimento de vocês, nem é isso que vocês vão ter que trabalhar dentro do concurso. Mas, assim, eles podem cobrar. E se você está aí, né, disputando a vaga tão sonhada, você está naquele momento de, não, é a minha hora, cara, vai ter que dominar esses conteúdos, tá? Então, o estudo das orações, por vezes, aparece, tá? O estudo do período simples, né? Então, por exemplo, se o elemento é sujeito, se o elemento é objeto direto, se o elemento é aposto, do período simples também vem com frequência. E aí, assim, coisas que sempre aparecem, tá? Classificação das palavras. Então, você tem que saber classificar as palavras. É muito comum a Unifil pegar uma questão, a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Pegar uma questão e colocar, né? Olha, né? Eles pegam um trechinho do texto, grifam algumas palavras desse trechinho e colocam, né? As palavras são classificadas como? Daí, letra A, adjetivo, advérbio e preposição. Letra B, adjetivo, artigo e preposição. Letra C. Então, assim, a classificação das palavras é uma coisa que a Unifil cobra com frequência, tá? Lembre-se, nós temos 10 classes gramaticais, você precisa saber diferenciá-las, né? Então, é algo que a Unifil cobra com frequência. Outra coisa que a Unifil gosta de cobrar é pontuação, né? O uso da vírgula, entender do uso da vírgula, principalmente a vírgula, mas lembrar que existem outras pontuações. Por exemplo, aspas é uma pontuação. Se você sabe utilizar as aspas, parênteses, travessões, tá? Então, é algo que eles gostam de cobrar. Interpretação de texto, gente, é óbvio, vai vir um texto e duas questões, ou né, uma e meia ou duas, vão ser de interpretação de texto. Uma de interpretação propriamente dita. O que é uma interpretação de texto propriamente dita? Tem o texto, ele pergunta sobre as relações dentro do texto, né? As outras de interpretação que podem aparecer, por exemplo, é qual é o gênero textual que está ali. Então, se é uma notícia, se é um artigo de opinião, se é uma crônica, se é um artigo de divulgação científica, se é uma charge, tá? Então, a gente pode ter uma questão perguntando qual que é o gênero textual daquele texto que apareceu na prova. E em relação ainda à interpretação, a gente pode ter questão, por exemplo, de sinônimo, né? Então, eles pegam um trechinho do texto, grifam ali uma ou duas palavras e perguntam em qual alternativa nós teríamos os melhores substitutos dessas palavras possíveis, ou seja, os sinônimos, que são palavras semelhantes nos seus significados. Então, assim, interpretação de texto, isso é óbvio, né? Não preciso discutir isso com vocês, né? A Unifil vai cobrar a interpretação de texto, uma, duas ou três questões, vai depender, né, do número de questões que aparece aí no seu concurso, tá? Mas isso vai vir. Uma questão de classes gramaticais, isso também virá, né? Uma questão de pontuação também a gente espera. Uma questão, como eu disse, de orações, que é chatinho, mas pode vir. Verbos, tá? Então a gente pode ter ainda, vamos colocar duas questões aí,
de que não são todas as classes gramaticais. Uma classe gramatical sendo cobrada ali. Verbos, eles gostam de cobrar verbos. Se você sabe o que é presente, o que é pretérito perfeito do indicativo, o que é presente do subjuntivo, infelizmente eles cobram essas nomenclaturas. E as conjunções também, né? O efeito de sentido que as conjunções podem trazer ali para a gente. Tá? Então, pensando em tudo isso nesse geralzão, deixa eu diminuir eu aqui na tela, vamos ver, assim, o que eles podem trazer, o que eles costumam trazer, né, nas provas. Como eu já disse para vocês, vai vir texto, tá? Ah, mas eu tenho preguiça de ler o texto. Me desculpe, você vai perder 2 ou 3 questões aí de interpretação de texto. Você precisa ler o texto, tá? A gente parte do princípio que um aluno, um candidato de concurso de nível médio, nível superior, gente, você tem que ser um leitor assíduo, você tem que estar habituado a ler muito e ler com frequência. Então, nós teremos um texto. Pelo amor de Deus, não surta com o tamanho do texto. Por exemplo, aqui, né, como é slide, eu separei o texto em 3 partes aqui para ficar visível. Mas não era um texto tão extenso. Por vezes, eles podem colocar textos de uma página. Quando eu falo 2 colunas, às vezes eles colocam de uma coluna só, uma coluna e metadinha da outra. Não tenha preguiça de ler o texto. Você precisa ler o texto para resolver os seus exercícios, ok? Então, o nosso texto aqui tinha como título, né, Exposed no eSports, os casos de violência sexual, machismo e outros abusos, né? eSports são os esportes eletrônicos, tecnológicos, então os jogos online, e efeito Meet, né, MIT Meet, onda de denúncias de comportamentos abusivos, choque esporte eletrônico, né, brasileiro. Então, olha que interessante, né? A gente sempre teve isso, a gente sabe que isso é um tema recorrente. Pô, esse daqui é uma prova da Unifil recente, de 2022, né? Então, assim, é um tema fácil, é um tema, assim, triste, né, infelizmente, mas é um tema que você tá aí nas redes sociais, tá aí na mídia, né, então, às vezes a gente se preocupa muito, ai meu Deus, que tema que vai vir ali na prova de português, o texto. Gente, são textos da atualidade, pode vir qualquer tema atual, ok? Por isso que a gente tem que ler com frequência para saber o que está acontecendo. Após a tatuadora Daniela Lee ter acusado Gabriel Mitch de agressão sexual por meio de prints postados no Twitter, uma onda de denúncias no esportes, incluindo violência sexual, abusos, machismo e até pedofilia, tomou conta das redes sociais. Os exposeds agitaram comunidades como League of Legends, né, que é o LoL, e Counter-Strike, Global Offense, né, CSGO, aí que eles vão colocar, por envolverem pro players e até casters e criadores de conteúdo bastante conhecidos. Exemplos não faltaram. Além de Meet, né, que é o Gabriel Meet, o pro player de CSGO, Felipe Penix, né, que são as siglas que eles usam para os nomes deles nos jogos, né, foi exposto com prints mostrando flertando com uma menina de 15 anos e perseguindo a também atleta Bruna Sobieski, eu não sei pronunciar. Thiago Tinons, eleito melhor atleta de LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-namorada. Beleza. Confira alguns casos de exposes nos esportes nesta semana, Gabriel Mitch e LoL. A tatuadora Daniela Lee postou um texto no Twitter relatando uma ocasião em que o caster e ex-técnico de LoL, Gabriel Mitch, tentou forçá-la a fazer sexo oral nele há 6 ou 7 anos. A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas envolvendo, né, o Mitch, como a cosplayer Débora Fuzetti, que respondeu à postagem de Daniela na rede social. Em nota oficial, Mitch se desculpou por erros no passado de forma generalizada. A Riot Games afirmou que o caster não fará parte das transmissões do CBLOL de 2021, certo? Felipe Penkin, eu não sei como pronuncia, gente, CSGO, né, os nomes dos jogos. Deve ter gente me assistindo aqui que joga e fala assim, meu Deus, a professora está pronunciando tudo errado. Não é um mundo do qual eu faço parte, sei um pouco, mas não jogo, então não sei. O ex-atleta da Shark Sports aparece em prints com uma garota de 15 anos, 7 anos mais nova que ele, sugerindo relações sexuais entre os dois e, inclusive, admitindo quão problemático isso seria. Em outra série de prints, aparece insistindo e perseguindo outra garota, para quem ele teria inventado uma mentira em que teria transado com ela. O pro player confirmou as acusações e pediu desculpas veementemente em nota oficial, afirmando que se arrependeu. A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CS. Tá? Então, a gente tem aqui, como eu coloquei para vocês, né, tema, infelizmente, pelo amor de Deus, né,
recorrente aí na mídia e tudo mais, podia ter vindo alguma coisa de meio ambiente, podia ter vindo alguma coisa, sei lá, de pobreza, né? Enfim, gente, educação, qualquer tema pode vir. Vocês às vezes me perguntam, né? Ah, mas qual o tema que pode aparecer num concurso que é focado em X? Não sei, gente, né? Qualquer tema pode vir, até porque tem... A Unifil é uma banca que ela gosta, por exemplo, de colocar temas não necessariamente voltados para o cargo que você está prestando, tá? Então, não é porque você vai prestar uma prova da Unifil para o cargo X que o texto da prova de língua portuguesa vai ser sobre X. Não, eles podem pegar sobre outra coisa que não tem nada a ver com você, beleza? Nada a ver com a sua relação com o cargo que você vai prestar. Então, vamos para as nossas questões. Como sempre, o que eu acabei de falar? A primeira questão vai ser de interpretação. É muito difícil a Unifil colocar a primeira questão sendo de gramática. Pode acontecer, sim, mas a primeira questão sempre é de interpretação. Se você for para a segunda questão, ela continua a ser de interpretação envolvendo gramática. A terceira questão, interpretação. Aqui que começou a gramática propriamente dita. Vocês estão vendo? Na quarta questão que a gente vai ter gramática propriamente dita. Então, nós temos 3 questões de interpretação de texto. Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: tem gente aqui que está me assistindo, que está aí comigo agora, que vai pensar assim: eu vou bem em gramática, mas eu vou mal em interpretação. Então, comece a prova pela gramática. Mas por quê? Porque sempre que você tiver uma questão de gramática, a questão de gramática ela envolve partes do texto. Você vai reler o texto sem necessariamente ler ele inteiro de uma vez. Porque como você vai lendo pequenas partes do texto, você está relendo o texto. Isso facilita, porque como você está lendo o texto várias vezes novamente, quando você voltar para a interpretação, você já releu muitas vezes, já entendeu muitas relações. Por outro lado, tem gente que vai muito melhor em gramática e não tão bem em interpretação. Perdão, vai muito melhor em interpretação e não tão bem em gramática. Então, você começa da interpretação. Vai de cada um, gente. Não tem, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Vai de cada um, tá? Então, olha lá. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Então, quando eu falo de acordo com o texto, significa o quê? Que a resposta, galera, está no texto. Por isso que eu sempre digo, né, para quem é meu aluno, volta no texto, a resposta está no texto. Por quê? Porque foi colocado aqui de acordo com o texto. Não foi colocado de acordo com o que você entendeu do texto ou de acordo com a sua opinião sobre isso. Ninguém está pedindo aqui a sua opinião, com todo respeito, tá? É de acordo com o texto. Eu não gostei do texto. Ou, eu não concordo com o texto, porque o texto é de esquerda e eu sou de direita. Ou porque o texto é de direita e eu sou de esquerda. Desculpa, o problema é seu. Com todo respeito aqui. A gente não está aqui para promover um debate, a gente está aqui para passar no concurso. E para passar no concurso, às vezes vai vir um texto com o qual você não gosta ou não concorde, e aí você não pode fugir do texto. Eu não concordo com você. Tudo bem que você não concorda, você tem total direito. Só que, pelo amor de Deus, o que você quer? Passar no concurso. Então, não cria caso, não pira. A resposta está no texto. Volta no texto para ver o que o autor escreveu sobre aquilo. Se você não concorda com o que o autor colocou, tá tudo bem. Não tem problema. Mas não é isso que estão perguntando. Não estão pedindo a sua opinião, estão pedindo a opinião do autor do texto. Tá claro isso? Beleza? Então, olha lá. Letra A. O texto alerta para o perigo dos jogos online. Com a disseminação da internet, todos estão expostos a passar por situações de exposed. O texto está alertando? É isso que ele está fazendo? Ele não está alertando, ele está denunciando, está mostrando, tá? Ele denuncia, o texto denuncia para o perigo dos jogos online com a possibilidade do quê? De assédios e tentativas de abuso. Ele não está... Observe que essa questão ela é tão ridícula que ela está falando que todos estão, né, expostos a passar por situações de exposed. Pô, você vai ser exposed, se você fizer besteira. Se você não fizer besteira, você não é exposto, né? Então não tem nada a ver, letra A, errado. Letra B. O texto mostra os casos de abusos ocorridos com jogadores renomados dentro do mundo gamer. Presta atenção, o texto mostra casos de abusos ocorridos com jogadores renomados dentro do mundo gamer. Volta no texto, né? No texto, a gente tem casos de abuso. Sim. Com jogadores renomados? Sim. Mas é só jogadores? Não. Olha lá, você tem a tatuadora, você tem a cosplayer, né? Você tem aqui, ó, o ex-atleta, peraí, qual que foi
Aqui, ó, eleito melhor atleta, não, peraí, aqui, ó, a também atleta Bruna, tá? A gente tem uma atleta, os outros não são atletas, tatuadora e cosplayer. Então, cuidado. Por que a letra B está errada, gente? Porque ela generaliza. Ela fala que são casos de abuso ocorridos com os jogadores. Então, ela fala que, quando ela fala com jogadores, é apenas jogadores. E não é caso de abuso apenas com jogadores. Nós temos outros, nós temos tatuadores, nós temos cosplayers que não são jogadores. Então, errada a letra B. Tem que tomar cuidado, tá? Tem uma jogadora só. Agora, são casos de abusos praticados por jogadores, aí sim, tá? C, o texto mostra os casos de abusos feitos por jogadores renomados dentro do mundo player. Aí sim, né, gente? Redondinho, perfeito. D, ser exposed, de certa forma, é benéfico, já que com isso os pro players se tornarão mais conhecidos. Ai, gente, não, né? Se alguém pensa isso, pelo amor de Deus, porque na verdade, obviamente que existe uma cultura de as pessoas às vezes passarem a seguir mais aí nas redes sociais as pessoas que foram expostas, né? As pessoas que fizeram coisas erradas, sendo que deveria ser o contrário, né? A gente não passar a seguir, mas a gente, pelo amor de Deus, se a pessoa pediu desculpas, ok, né? E por outro lado, existe também um outro tema que pode vir, por exemplo, cancelamento nas redes sociais, que é o que ocorre, né? Então, muitas vezes não é benéfico, justamente porque você pode passar por um cancelamento você pode perder patrocinadores, você pode perder um monte de coisa, como aconteceu aqui com alguns. Então, errado a letra D. E o fato de serem jogadores profissionais e até mesmo técnicos resulta em algo positivo para alertar jovens abusados. Presta atenção. O fato de serem jogadores profissionais, que fizeram isso, sim, e até mesmo técnicos, resulta em algo positivo para alertar jovens. Gente, nada disso é positivo. Nada disso é positivo. O texto não fala que isso é positivo em nenhum momento. E mesmo se ele falasse que fosse negativo, ele também não fala. A gente sabe que isso é totalmente negativo, né? Serve de alerta? A gente tem que estar alerta? Lógico, a gente tem que estar alerta a qualquer pessoa, né? Mas essa informação que foi dada aqui não tem nada a ver com o texto, né? O texto não falou que resulta em algo positivo. Pelo amor de Deus, né? E outra, o texto não está falando, né? Olha, né? Cuidado com os profissionais. A gente interpreta isso. Observe que se você voltar no texto, em nenhum momento no texto está escrito cuidado com os jogadores. Não. Tanto que ele traz, ó, onda de denúncia de comportamentos abusivos, choque esporte eletrônico brasileiro. Mas ele não falou cuidado, né, atenção com o seu técnico ou com os outros jogadores. Ele não falou isso. Isso não está escrito em nenhuma parte. Porque se você achar, você me fala. Não tem, tá? Então, errado aqui, nada a ver. Beleza? Prosseguindo. Daniela Lee é referenciada no texto como? Bom, referenciada qual é o termo que foi utilizado para se referir a ela. Então, volta lá, questão fácil. Daniela Lee é o quê? Tatuadora. Tá ali. Simples, prático, rápido, né? Não tem, acho que, mistério algum. Ah, mas, Geisa, não tem tatuadora aqui. Perfeito. Então, nós vamos buscar outra referência. Por isso que eu falo para vocês, gente, vai e volta. A tatuadora Daniela Lee postou um texto, então, primeira referência. Postou um texto no Twitter relatando uma ocasião e tal. Gabriel Mitty tentou forçá-la, temos um pronome, mas não tem o pronome lá, a fazer sexo oral nele há mais de 6 ou 7 anos. A paulistana também afirmou que outras mulheres... Opa, outra referência, Daniela Lee. Vamos voltar lá? Tatuadora não tem. Será que tem paulistana? Tem. Não tem cosplayer, né? Cosplayer é a outra. Pro player não. Paulistana. Marcou letra C, fácil, tranquilo, não tem mistério algum. Beleza? Prosseguindo. Assinale a alternativa correta com relação ao texto. Novamente, gente, com relação ao texto. Significa que a resposta está no texto, não sai do texto. Exposed é um termo utilizado para dizer que denúncias de abuso foram mostradas em redes sociais. Presta atenção. Exposed é um termo utilizado para dizer que denúncias de abusos, né, foram mostradas em redes sociais. Volta lá no texto para a gente entender. Exposed nos esportes, né? O que acontece? A gente tem denúncias de abuso, só que exposed é expor, né? Ó, os exposed agitaram comunidades. O que é exposed? É expor. Você expõe o quê? Né? Por meio de prints, né? E aí alguma rede social, aqui foi no Twitter,
né, uma onda de denúncias, né? Então você denuncia. Então vamos ver. Volta aqui, ó. Exposed é um termo utilizado para dizer que denúncias de abusos foram mostradas em redes sociais. Errado. Ué, por que tá errado, Geisa? Denúncia de abuso, o que acontece? Denúncia de abuso é você vai em algum lugar, por exemplo, você vai fazer um boletim de ocorrência, você denuncia e depois essas denúncias são mostradas nas redes sociais. Vocês entenderam o que está escrito na letra A? Cuidado para não cair na letra A. Ó, é um termo utilizado para dizer que denúncias de abusos foram mostradas nas redes sociais. Não, gente, não. O expose não é uma denúncia de abuso mostrada na rede social. Então, já ocorreu a denúncia com a polícia e isso é mostrado na rede social. Não. O exposed é o vazamento de o quê? Né, de um conteúdo íntimo, de um conteúdo em que em que a pessoa tentou, né, te abusar, tentou fazer alguma coisa e você expõe ela. Então, cuidado, não é a letra A. Letra B, expose é um termo utilizado para dizer que é um alerta aos pais de menores de idade estarem sempre atentos a... Nada a ver. Expose não é um termo, não é um alerta, né? Expose é uma exposição, você expõe a pessoa, né? Ela não foi denunciada em lugar, você expõe, certo? C, expose é um termo utilizado para dizer que o assunto pode gerar processos judiciais e ainda o conteúdo fica exposto na internet. Não tem como afirmar que o assunto pode gerar processos judiciais, né? Então, expose é um termo utilizado para expor na internet algo que aconteceu na intimidade. E aí, óbvio, quem sabe se a pessoa não sabe, mas o termo exposed não é ele que leva, né, a um assunto que pode gerar processo, não é isso. Pode gerar processo, sim, mas o termo não é utilizado para isso, vocês entendem? Cuidado com as questões. Muita gente ia cair na letra A, na letra C, cuidado. D, expose é um termo utilizado para dizer que o conteúdo foi exposto na internet com autorização da vítima e do acusado. Óbvio que não, né? O acusado não iria jamais autorizar, não tem nada a ver, tá? E exposed é um termo utilizado para dizer que algum conteúdo íntimo se espalhou pela internet, foi exposto. Certíssimo. Então, cuidado, o termo expose, ele vem de exposição, você expôs algo que não era público, era privado. Aquilo que é privado é íntimo, certo? Então, é quando você expõe. Obviamente, gente, por exemplo, se a gente pegar o uso do termo, ele expõe um conteúdo íntimo, né, na internet, ele espalha na internet um conteúdo íntimo, geralmente voltado, né, para quem se informa aí, para essas questões de abuso, de violência, né, de violência sexual e tudo mais. Mas a gente pode ter exposed de outras coisas. Por exemplo, a volta e meia a gente tem aí exposed de pessoas famosas que tratam mal, né, as pessoas que atendem eles, né? A gente teve aí recentemente de alguns famosos. Não tem a ver com, não tem cunho sexual, tem a cunho de agressão verbal, de ser mal educado com os outros. É um exposed, tá? Então é um conteúdo íntimo, é algo que era do mundo privado, que se expõe na internet, que é espalhado na internet. Letra I, beleza? 3 questões iniciais de interpretação, como eu disse, o Unifil vai trazer 2, 3 no máximo aí de interpretação logo de cara, ou ainda vai jogar uma mais para frente, tá? E aí algumas questões de gramática. Lembra que eu falei para vocês? Questão sobre classes gramaticais, tá? Então, eles querem saber se vocês sabem as classes gramaticais. Isso sempre vem na Unifil. Então, a análise. A tatuadora Daniela Lee postou um texto no Twitter relatando uma ocasião, né? E assinale a alternativa que classifica corretamente os termos de destaque, respectivamente. Se você observar bem aqui, né, a gente tem inúmeros o quê? Né, nomes de classes gramaticais, o adjetivo, advérbio, numeral, pronome, artigo, né, substantivo, enfim, a gente tem que saber o que é cada termo. Então, vamos lá, a tatuadora Daniela Lee. Tatuadora é uma característica da Daniela Lee, né, é um adjetivo dela, é uma característica. Então, a gente tem o primeiro termo como um adjetivo. Postou um texto no Twitter, postou o quê? Um texto. Um é artigo, né? Esse daqui é um artigo, então o texto aqui é um substantivo, tá? Lembre-se que aqui seria Daniela Lee postou, mas quem é Daniela? A tatuadora, então é um adjetivo, uma característica dela. No Twitter, relatando uma ocasião. Ocasião é um substantivo e o artigo indefinido, uma, né? Acompanhando. Não foi a ocasião, foi uma ocasião qualquer, tá? Então você tem um adjetivo
você tem um substantivo e você tem um artigo. Portanto, letra E, tá? Tem que saber classes gramaticais, né? Não tem como. Tem que lembrar que o artigo, ele sempre é responsável por substantivar qualquer palavra, dependendo, obviamente, da ordem dos fatores. No caso aqui da letra A, né? Daniela, que vai ser o substantivo próprio. É comum, até uma dica, né? Saibam diferenciar, por exemplo, a preposição, a artigo, a pronome. Eles vão cobrar isso de vocês. Saibam diferenciar uma, uns e umas quando for artigo e quando for numeral, tá? São coisas que eles sempre vão colocar para a gente. Saiba diferenciar no texto quando a palavra é adjetivo, quando a palavra é substantivo, beleza? Então a gente sabe que a Unifil vai trazer isso para vocês, ok? Outra coisa que eu falei para vocês, tá vendo? Eu comecei a aula falando depois, né, que eu falei que ia vir, né, sobre verbo. Eles querem saber se você sabe, né, o estudo do verbo, se você domina o verbo. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no presente do indicativo. Geisa do céu. O que é presente do indicativo? Presente é fácil, né, gente? O verbo tem que estar no presente. Indicativo é que ele indica algo que é certo, é uma certeza. O subjuntivo é uma possibilidade e o imperativo pode ser uma ordem, né, uma sugestão, um pedido, vai depender, tá? Olha lá, vamos ver primeiro os verbos, ó. Exemplos não faltaram, nosso verbo. Faltaram, né? Ó, exemplos não faltaram disso. Então, faltaram é passado, né? Ó, você tem o verbo conjugado no passado, porque no presente exemplos não faltam. Tá? Então, aqui está no pretérito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Se fosse presente, seria exemplos não faltam. Exemplos não faltam, tá? A Sharks declarou que abriu o processo interno para apurar os relatos. Temos 3 verbos. Obviamente, declarou e abriu, pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito, tá no passado, ó. Declarou, abriu, né? Apurar tá no infinitivo, tá numa forma nominal infinitivo. Não vem ao caso também, tá? A tatuadora Daniela ali postou, é passado também, vou jogar aqui em cima, pretérito perfeito. Relatando é forma nominal no gerúndio, tá? Onda de denúncias e comportamentos abusivos choca esporte eletrônico brasileiro. Não está escrito chocou no passado, não está escrito chocará no futuro, está escrito choca. Choca é presente. É presente e é um presente que é certo, ó, choca, aquilo aconteceu, né? Acontece, ó, choca, é um fato. Letra D, fechou. Né? Mitch se desculpou, passado, pretérito, né? Perfeito. Generalizada é um verbo no particípio, que inclusive funciona aqui, particípio, funciona aqui como adjetivo de forma, beleza? Tem que saber o que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais perfeito, presente no indicativo, futuro, tá? Unifil cobra isso e vai cobrar de vocês, fato, beleza? Vamos resolver mais uma questão para eu justamente, como eu falei, né? Falei que cai verbos, falei que cai classes gramaticais, falei que aparece para a gente aqui totalmente a questão das orações, né? Do que é. Então, ó, analise. A tatuadora Daniela ali postou um texto no Twitter relatando uma ocasião e assinale a alternativa correta. Então, ele está falando de um sujeito, ó. O sujeito dessa oração é, tá? Nós temos o verbo postou, certo? Ele provavelmente, gente, ele está analisando aqui pra gente esse verbo aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente tem outro verbo, tá? E a Unifil, às vezes, se perde nisso. Só que esse outro verbo aqui, ele é uma oração reduzida. Então, como ele está no particípio, perdão, ele está no gerúndio, desculpa, não é particípio não, gerúndio, tá? A gente não olha para ele, não se preocupem com ele, a gente vai olhar para o verbo que está conjugado, porque é um verbo conjugado que tem sujeito. Então, postou. Quem que praticou a ação de postar? A tatuadora Daniela ali. Quem que é o sujeito? Quem que é o núcleo do sujeito? A Daniela ali. Sujeito simples, certo? Portanto, letra A. O sujeito dessa oração é simples. Não é composto, porque eu não tenho 2 núcleos. Não é indeterminado, porque o indeterminado é eu consigo... tem sujeito, mas eu não sei quem é. Não é oculto, porque ele está escrito. E não é inexistente, porque oração sem sujeito, que é sujeito inexistente, só tem 4 situações, né? Verbo haver no sentido de existir, verbo haver e fazer indicando tempo passado, verbos indicando fenômeno natureza,
e verbo ser indicando horário, né? Então, também não temos aqui, ok? Para a gente ir encerrando, né, analise novamente. Felipe Penix foi exposto com prints mostrando, flertando com uma menina de 15 anos e assinale a alternativa incorreta. Gente, observe como aparece para vocês análise de orações. Isso daqui, gente, é estudo o quê? Do período simples. Foi o que eu falei para vocês também no início dessa aula. Período simples cai, período simples aparece para vocês, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Então, vamos olhar aqui, né? O sujeito, assinale alternativa, observação, assinale alternativa incorreta, tá? Então, ele quer alternativa incorreta. O sujeito é simples, né? Foi exposto. É uma locução verbal na voz passiva. Quem foi exposto? Felipe Penix. Sujeito simples, correto. Há um verbo no gerúndio. O que é gerúndio mesmo? Quando o verbo termina em NDO. Temos um verbo no gerúndio? Sim. Flertando. Correto. Há um pronome do caso reto. Quais são os pronomes do caso reto? Aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E aí, temos um pronome do caso reto? Não. Letra C. Nós temos um pronome do caso oblíquo, que é esse ozinho aqui, ó. Caso oblíquo. Tá? Que é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo, o, a, né? Lhe, ele, elas, aí sim, tá? Há um verbo no particípio, sim. Opa, qual que é o verbo no particípio? Exposto está no particípio, tá? Há um numeral. Há um numeral? Sim, 15. Ok? Portanto, letra C, beleza? Caminhando para o encerramento, como eu disse, analise. O pro player confirmou as acusações e assinale a alternativa, agora é a alternativa correta. Então, muita atenção quando for ler enunciado, gente, para não se perder, né? Tipo, né, correta, incorreta, eles vão fazer essas brincadeiras com a gente, tá? Então, confirmou é o nosso verbo. Quem confirmou? O pro player é o sujeito simples. Então, a letra C já está errada, que não é sujeito indeterminado. Verbo confirmar é um verbo transitivo direto, confirmar é um verbo de ação, quem confirma, confirma algo. Confirmou o quê? As acusações, né? Objeto direto. Então, olha lá. Letra A, o objeto é direto? Sim, correta. Letra B, o objeto é indireto? Não. Letra C, o sujeito é indeterminado? Não. O verbo está no pretérito imperfeito do indicativo? Não, ele está no pretérito perfeito do indicativo. Há um predicativo de sujeito? Não. Para ter predicativo de sujeito, tem que ter verbo de ligação. Beleza? Então, não. Ok? Por fim, como eu falei para vocês, né, pode aparecer para a gente a questão do quê? Né, do uso das vírgulas, pontuação. A Unifil gosta de cobrar isso. Assinale a alternativa que explica corretamente o uso das vírgulas nesse contexto. Então, a gente tem que olhar por que tem uso das vírgulas aqui. O ex-atleta da Shark Sports aparece em prints com uma garota de 15 anos, vírgula, 7 anos mais nova que ele, vírgula, sugerindo relações sexuais entre os dois, inclusive admitindo o quão problemático isso seria. Então, essas vírgulas foram utilizadas para quê? A gente poderia falar, o ex-atleta da Shark Sports aparece em prints com uma garota de 15 anos, sugerindo relações sexuais tal, tal, tal. E aí, veio uma informação aqui. Observem que essa informação, ela explica, né, por que é um problema essa garota ter 15 anos. Ela explica. Qual que é a explicação? Porque a garota é 7 anos mais nova que ele. Então, as vírgulas foram utilizadas para indicar uma breve pausa entre sujeito e verbo? Não, até porque não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Então, essa alternativa está totalmente errada. B, foram utilizadas para sequenciar itens. O que é sequenciar? Enumeração. Você não tem uma enumeração aqui, por exemplo, comprei um tênis, vírgula, uma blusa, vírgula, uma camiseta. Não é isso que tem aqui. Errado. Foram utilizados para isolar um advérbio de modo ou de tempo? Não. 7 anos mais nova que ele não é advérbio, tá? Sim, um advérbio de modo ou de tempo pode vir isolado por vírgulas, mas não é o caso. E foram utilizadas para isolar o aposto explicativo, correta. O que eu falei que isso daqui é? 7 anos mais nova que ele, explica o problema de elas ter uma garota de 15 anos. Letra E, correta, ok? E por fim, para a gente encerrar, assinale a alternativa que apresenta uma oração simples. O que é uma oração simples? Um verbo. Você tem que saber diferenciar período simples de período composto, que são 2 ou mais verbos. Falei para vocês que isso aparece bastante na Unifil. A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar. Gente, tem 3 verbos errados. A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas
envolvendo MIDI. Errado. O pro player confirmou as acusações e pediu desculpas. Errado. Onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico. Correta, só tem um verbo. A Riot Games afirmou que o caster não fará parte errada. Portanto, questão 10, alternativa D. Gente, é o que eu falei para vocês no início dessa aula, tá? Interpretação, classes gramaticais, verbos, eu nem trouxe nenhuma questão de conjunções, né? Verbos e conjunções, estudo do período simples, né? Os elementos do período simples e também diferenciar período simples de período composto, tá? Isso vai vir para vocês com frequência na Unifil. Então, estudem, se dediquem, que isso pode aparecer com frequência. Beleza, gente? Espero ter ajudado um pouquinho, tá? Para vocês entenderem um pouco da banca da Unifil aí, compreender como tudo isso funciona e até mais, ok? Tchau, tchau. Obrigada novamente, Marcos, pelo convite e até a próxima live aqui, né, para o canal do YouTube da MGL Concursos. Até mais!